essa palavra. Derrama unção sobre a vida do teu filho. Derrama toda a sabedoria sobre a vida dele. Todo entendimento da tua palavra. Toda a revelação da palavra do Senhor. Seja com ele nessa hora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, poderiam sentar. Poderiam sentar. Auxiliei aí, porque acho que está som. Amados irmãos, é um privilégio, um prazer poder estar aqui essa noite compartilhando com vocês esse momento de adoração. Se você desejar, você pode sentar. Daqui a pouco nós estaremos colocando em pé para ler a palavra do Senhor. Mas eu queria dar só uma palavra antes de nós lermos a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite tão maravilhosa, um calor, coisa que a gente quase não sente em Petrópolis, né? Isso é bom demais. Mas além desse calor, da temperatura, nós podemos sentir o calor do Espírito Santo de Deus sobre nós essa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração, que ele venha trazer transformação, que ele venha trazer quebrantamento a partir de mim, nesse púlpito, que eu possa ser, como orou o nosso irmão, usado por Deus nesta noite. Agradeço ao convite do pastor Hudson, muito nos honra com o seu convite. Nós somos amigos há alguns anos, né? Eu nem vou falar quanto tempo é, porque pode ficar estranho para ele, mas Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, a igreja que o Senhor confiou a você tomar conta. Amados irmãos, eu quero começar dizendo para você o seguinte: hoje eu vim essa noite aqui trazer para você um confronto, mas também um consolo vindo do Senhor. A primeira pergunta que eu quero começar a fazer a você essa noite: quantos de vocês têm fora da igreja, fora da convivência com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, pessoas que nós chamamos desigrejados ou os desviados? A cada região tem um nome. Eu gostaria que você pensasse nessa pessoa. Eu não vou perguntar a você, não vou pedir para você levantar a sua mão. Mas essa noite eu quero convidar você, especialmente você que está aqui, você que está nos acompanhando, que pense nessa pessoa. Amados irmãos, nós somos amigos de muitas pessoas, mas quantas pessoas nós temos levado a Jesus Cristo? Quantas pessoas nós temos falado do amor de Jesus Cristo? Esse amor que foi tão grandioso para comigo e para com você. Esse amor que fez com que ele morresse em uma cruz, ali sofresse passasse todo a humilhação por mim e por você. Eu pergunto a você: quantos amigos nós temos levado a Jesus Cristo? Vamos apertar um pouquinho mais. Quantos parentes nós temos falado para Jesus Cristo, de Jesus Cristo para eles? Meus amados irmãos, nós estamos aqui, o tempo está acabando. Jesus Cristo está às portas, está voltando. É guerra para todo lado, é fome para todo lado, o clima está todo descontrolado. Tudo isso é bíblico, e a palavra diz que isso é o princípio das dores, e que nós possamos viver o princípio das dores, meus amados irmãos, cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo o que o Senhor mandou, que é o ide a toda a criatura e pregai o evangelho, ide a todas as nações, pregai o evangelho de Jesus Cristo. Nós fazemos parte, nós somos parte da grande comissão. Quando nós não cumprimos o que Jesus diz para nós, nós estamos falhando com eles. Tudo isso, meus amados irmãos, que eu estou dizendo para você. E nós vamos encerrar a mensagem lá na carta de Pedro, dizendo quem nós somos. Quero convidar você agora sim a se colocar em pé. Abra sua Bíblia em Marcos, ou acompanhe pela projeção. Eu não sei como você está acostumado, mas faça isso. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, Marcos capítulo 2. Enquanto isso eu vou lutando com o meu tablet aqui.
Marcos capítulo 2, versículos 1 até o versículo 12 nós estaremos lendo. Mas, meus amados irmãos, enquanto nós estivermos lendo esse texto, eu gostaria que você pensasse naquele parente, naquele amigo, que você pensasse em alguém que você poderia levar até Jesus. Mas não faça isso sozinho. A palavra de Deus tem uma palavra para nós essa noite sobre isso. Diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque falava ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo que por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: então te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Senhor Deus, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Não me deixe, Senhor, pregar nada mais do que não seja a tua mensagem. Que da minha boca saia somente a tua mensagem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos um compromisso de pregar o evangelho a toda criatura. O tema da mensagem desta noite é olhando além das dificuldades. Olhando além das dificuldades. Meus amados irmãos, pregar a palavra de Deus não é algo tão fácil, tão simples. Pregar a palavra de Deus requer muito mais do que ler a palavra de Deus e pronunciar aquilo que você fala, aquilo que nós falamos. Pregar a palavra de Deus requer viver uma vida segundo a palavra de Deus nos orienta, ou seja, viver em santidade. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades em carregar ou conduzir alguém até a presença do Senhor, porque muitas vezes nós não queremos arcar com as dificuldades, com o preço, para poder conduzir um amigo, um parente, um filho, uma filha, um pai, alguém que nós amamos muito, à presença do Senhor. Mas se nós amamos muito, nós fazemos o possível, humanamente falando, para levar essa pessoa até Jesus. Como é que nós levamos as pessoas até Jesus hoje? Através da pregação, através do discipulado, através da nossa vida. O mundo não lê a Bíblia. Você já deve ter escutado algum pastor falar sobre isso, ou até mesmo, de repente, o pastor. O mundo não lê a Bíblia. Não. Sabe qual é a Bíblia que o mundo lê? Somos nós. Somos nós. Amados irmãos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, são considerados o evangelho sinótico.
são muito parecidos. São quase iguais. Muito parecido e contam os milagres de Jesus. E eu me encanto com os milagres de Jesus. Porque Ele não fez milagres só no passado, Ele continua fazendo milagre ainda hoje. Quantas pessoas nós podemos ter o testemunho de que teve foi desenganado pelo médico e teve uma cura, e os médicos falam, só pode ter sido um milagre. Quantas vezes alguém já chegou até você e falou assim, o seu filho, o seu parente, o seu amigo, aquele que você luta por ele, não tem mais jeito, é caso perdido, é só Jesus, né? É um milagre. E nós vemos vidas sendo transformadas, milagres acontecendo diante dos nossos olhos. E muitas vezes, meus amados irmãos, os nossos olhares se tornam obscuros porque nós não queremos ver, ou às vezes espiritualmente falando, nós não estamos tão bem a ponto de enxergar aquilo que está nítido na nossa frente, que são os milagres de Jesus. Olhando além das dificuldades. Quem disse que foi fácil levar esse paralítico até Jesus? O texto diz, meus amados irmãos, que os paralíticos pegaram, os amigos deles, 4 amigos, pegaram o paralítico e levaram até Jesus. Normalmente, paralítico são pessoas além do peso, são pessoas difíceis de ser conduzidas, são pessoas difíceis de carregar. Mas olha só, meus amados irmãos, que privilégio esses amigos tiveram em levar até Jesus um paralítico. E a Bíblia nem fala que o paralítico tinha tanta fé. Se você olhar, está no plural. Se está no plural, está direcionado aos amigos. Amados irmãos, essa noite, quero que você pense nisso. Você e eu, nós temos amigos que nós precisamos conduzi-los até Jesus. Não vai ser fácil. Por isso, além das dificuldades, porque nós precisamos ter o olhar, nós precisamos ter o nosso pensamento e entender que levar uma pessoa até Jesus não é algo fácil, é algo difícil, porque quando assim nós fazemos, nós travamos. E olha só, quem vai falar isso, está sendo transmitido, é um pastor presbiteriano. Nós travamos uma batalha espiritual, onde o mal quer desviar de qualquer forma. Isso é bíblico. Vamos lá, meus irmãos. Que igreja nós somos? Aqui tipificam também 2 igrejas. Aquela igreja que carrega o paralítico, mas também tem uma multidão que está à porta, impedindo que as pessoas, que o paralítico cheguem até Jesus. Que igreja nós somos? Aqui nós levamos o paralítico, ou que nós queremos Jesus Cristo só para nós? Nós não queremos dividi-lo com ninguém. Afinal de contas, Ele é meu Senhor, meu Salvador. Eu não quero dividi-lo com ninguém. Vou ficar aqui, ninguém entra, ninguém sai. Ou ninguém entra, ninguém passa. Porque, meus amados irmãos, foi o que aconteceu. Muitas igrejas também têm vivido essa duplicidade. Muitos querem levar, outros tanto estão à porta, não deixam chegar. Amados, podemos ver diversos milagres de Jesus. Semana passada eu pregava sobre aquele momento em que Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho daquele cego. Aliás, nem olho ele tinha. Criou-se. Manda ele até o tanque se lavar e ele volta enxergando. Amados irmãos, o que aconteceu naquele momento que Jesus passou barro no olho
daquele cego, alguns estudiosos dizem que houve um grande incômodo. E eu, preparando aquela mensagem de semana passada, onde eu pregava, onde eu ia pregar, preparando para levar, fiquei imaginando. A transformação, ela vem logo depois de um grande incômodo. Deus tem te incomodado. Deus tem te incomodado. Os milagres de Jesus foram todos eles didáticos. Não estão aqui só por estar. Não estão aqui para nós lermos e admirarmos das coisas que Jesus fez. Não estão aqui para nós lermos e falar, nossa, esse é o Senhor que eu sirvo, também para isso. Mas, meus amados irmãos, todos eles nos trazem ensinamentos, e às vezes vários ensinamentos. E essa noite em especial, qual é o maior ensinamento que nós pegamos nesse texto para a nossa vida? É que nós temos um compromisso de levar até Jesus o nosso amigo. E às vezes aquele melhor amigo, nós não falamos de Cristo para ele. Mas nós queremos falar o que está escrito nas últimas palavras. Pastor, eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver algo acontecer, eu quero ver o manifestar de Deus sobre as vidas, para que eu possa dizer, jamais vimos coisas assim. Meus amados irmãos, para que nós possamos ver coisas maravilhosas, para que nós possamos viver e ver coisas sobrenaturais, nós precisamos viver uma vida sobrenatural. Uma vida de santificação, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de busca à palavra do Senhor, uma vida de conhecimento, uma vida, meus amados irmãos, que nós tenhamos mais calo nos joelhos do que nas mãos. Nós não queremos, muitas vezes nós não fazemos isso. Mas nós queremos dizer, jamais vimos coisas assim. Jairo, né? Minha filha está à morte, vem, põe as suas mãos, e ela viverá. Ele tinha consciência do poder do Senhor Jesus Cristo, impõe as suas mãos sobre ela, e ela viverá. Amados irmãos, Marcos 5:23 fala também sobre esse texto, versículo 36, não temas, crê somente. Às vezes nós queremos explicação para muita coisa. Isso é do ser humano. Eu acredito que todo lugar em que o ser humano está, ele quer explicação sobre as coisas. Mas há coisas que não precisam de tanta explicação. Nós precisamos crer. Crer. Creia somente. Creia que o Senhor há de fazer sobre do seu amado amigo e irmão um milagre. Mas você precisa levá-lo. O Espírito Santo é quem converte. Todos nós sabemos disso. Mas o Espírito Santo usa pessoas. O Espírito Santo usa eu, usa você. O Espírito Santo usa cada um de nós para poder levar pessoas até Jesus. Olhando além das dificuldades, o que acontece nesse texto? Jesus olhou para cima, viu que estavam abrindo o eirado, o telhado lá é um pouco diferente daqui, o eirado, e estavam conduzindo até Jesus aquele paralítico. Estavam conduzindo. Jesus olha para cima e vê 4 homens, 4 amigos, 4 amigos que sabiam que se levasse até Jesus, aquele paralítico. E eu quero dizer para você, meus amados irmãos, eu estou falando essa noite não em paralítico físico, mas paralítico espiritual. Aqui era um paralítico físico. Se Jesus olha para cima e vê 4 amigos descendo, olha só, meus amados irmãos, de repente está aos pés de Jesus aquele homem. E todos aqueles que vão até Jesus,
eles não voltam da mesma coisa, da mesma forma que chegou. Nenhum que esteve com Jesus ficou do mesmo jeito que estava antes. Houve transformação. Houve mudança de vida. Houve, meus amados irmãos, um grande mover de Deus. Outros tantos não aceitaram ou não se converteram. Isso acontece muito nas famílias. Muitos se convertem, outros não compete. Nós discutimos sobre isso, nem tampouco falar sobre isso essa noite. Mas, meus amados irmãos, compete a cada um de nós pregarmos a palavra do Senhor. Volto a dizer, porque nós fazemos parte da grande comissão. Volto a dizer, porque é uma ordem do Senhor aos seus discípulos. E eu digo para você que você é discípulo de Jesus Cristo. Igreja cristã significa que você é um cristão. Jesus olha para o chão e vê um homem aleijado, desanimado, todo sem motivação, esmagado pela culpa. Porque um aleijado, ele era tido como se tivesse cometido algum pecado, ou os pais. Então ele carregava consigo aquela culpa. Mas olha só, meus amados irmãos, antes de curar, o que Jesus faz? Jesus fala a palavra de paz para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que nós aprendemos e que nós aplicamos na nossa vida, muitas vezes, meus amados irmãos, e nós precisamos observar isso, muitas vezes nós julgamos muito, muitas vezes nós condenamos, muitas vezes nós cobramos, muitas vezes nós falamos com as pessoas e colocamos sobre elas cargas que nós não deveríamos fazer. Porque quando assim nós agimos, afastamos mais as pessoas. Toda família, se a sua não tem, louve a Deus por isso e peça para isso não acontecer. Toda família tem alguma pessoa fora da igreja. Às vezes, toda a família está fora da igreja, só uma pessoa está na igreja. Ah, pastor, mas a igreja não salva? Sim, concordo com você. Mas a igreja é onde se reúne os salvos. E é bíblico. Hebreus fala sobre isso. Hebreus fala sobre isso. 4 atitudes desses amigos dignos de serem imitados. Eles tiveram visão. Primeiro, eles tiveram visão. Nós precisamos ter visão. A visão deles era o seguinte: se eu levar o meu amigo até Jesus, ele vai ser curado. Essa é a visão que a igreja precisa ter. E nós temos. Nós precisamos ter a visão de que se nós levarmos as pessoas até Jesus, vidas serão transformadas. Pastor, mas não está sendo fácil. Aqui também não foi. Precisou abrir um telhado, vamos falar na nossa linguagem. Precisou tirar umas telhas. Precisou revolver o eirado. Precisou, meus amados irmãos, entrar com o paralítico por cima. Imagine o grau de dificuldade disso. Imagine quanto foi difícil para aqueles homens fazerem isso, e até para o próprio paralítico. Quando ele desceu, ele deve ter pensado: olha, eu vim em busca de um milagre, do jeito que vocês estão fazendo, vocês vão me matar. Porque descendo, não é fácil, meus irmãos. Se não foi fácil para esses amigos, aqui está a grande lição para nós essa noite. Não será fácil para nós, mas é necessário. Porque se você não pregar o Evangelho, se você não cumprir o ID, se nós não fizermos isso, nós estamos omitindo a palavra do Senhor e o nosso compromisso. E a omissão também é pecado. Não se preocupe com o grau de dificuldade. Tenha visão. Tenha visão. A visão, ela determina a maneira de viver de cada um de nós. Em 1958, pastor Paul Yang-Shu teve uma visão de plantar uma igreja.
Coreia do Sul, teve uma visão de plantar uma igreja em um bairro pobre. Essa foi a visão dele. E ele passou a viver decidido a concluir a sua visão. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Hoje ela é uma das maiores igrejas, com licença, é uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo. Uma única igreja em um lugar, 600 mil membros. Nunca fui lá, tenho curiosidade de conhecer. 600 mil membros, ele tinha uma visão. Bom, vamos falar de Billy Graham. Se você nunca ouviu falar de Billy Graham, pesquise. Um grande pregador do Evangelho. Ele teve uma visão em pregar o Evangelho a várias pessoas, a muitas pessoas. O que aconteceu? Esse homem viu estádios lotados, inclusive no Brasil, não coube. As pessoas ficaram do lado de fora querendo ouvi-lo pregar. Ele teve uma visão. Amados irmãos, precisamos de visão. E como nós teremos essa visão quando nós nos debruçarmos em cima da palavra do Senhor, quando nós colocarmos mais calos nos joelhos do que nas mãos, quando nós olharmos para os céus e ver que lá em cima está um Senhor, quando nós olharmos para o céu e ver que à destra de Deus Pai está o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, nós caminharemos além das dificuldades. Segunda atitude, eles agiram com determinação. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Pastor, eu já tentei levar meu filho, já procurei levar meu filho, mas ele está difícil. Seja determinado. Seja inteligente e determinado. Não seja aquele crente... Tem um crente xiita, né? Não seja aquele crente chato. Porque, meus amados irmãos, fica tudo mais difícil quando você não consegue conquistar a confiança daquele que você quer levar até Jesus. Ah, meu irmão, o dia que você levar, o dia que as coisas acontecerem, você vai esquecer de toda a dificuldade e vai poder dizer: jamais vi coisas assim. Não vou colocar no plural, vou colocar no singular, porque é para a sua vida. Jamais vi coisas assim. Que Deus coloque em você, diante das suas vistas, diante do seu coração, palavra como essa. Jamais vi coisas assim. Amados irmãos, atitude. Precisamos ter atitudes. Às vezes nós nos acomodamos. E acomodamos mesmo. Precisamos ter atitudes sábias. Não atitude humana. Atitude vinda do alto, atitude vinda do Senhor, atitude vinda dos céus, que governe a sua vida, que governe o seu sentimento, que governe o seu coração, que governe o seu pensamento, te dê sabedoria para trabalhar. Porque esses homens tiveram atitude, levaram até Jesus. Não adiantaria nada eles ter visão, se não tivesse atitude. Eles tiveram atitude. Sabe o que aconteceu? Houve uma transformação. O versículo 12 fala sobre isso. Então ele se levantou, quem? O paralítico. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Sabe o que aconteceu? O paralítico foi cativo, foi preso e voltou livre. Ele voltou curado, voltou livre. Amados irmãos, o versículo 3 também fala, 3 e 12, que o paralítico foi carregado e voltou carregando. Olha o versículo 3, meus amados irmãos. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. De que jeito esse paralítico foi?
foi carregado. Espiritualmente falando, meus irmãos, nós precisamos carregar no coração, na mente, e no braço e muitas vezes no bolso. Versículo 12. Levaram o paralítico e o grande milagre aconteceu. Ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito e seguiu sua vida. Seguiu seu caminho. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu duas. Levaram o paralítico para uma bênção e recebeu duas. Quais foram essas duas? A primeira, meus amados irmãos, ele foi curado. E depois ele foi salvo. Essa é a visão que nós precisamos ter com aqueles que nós amamos. Sabe por quê, meus irmãos? Eu disse para você que nós encerraríamos na carta de Pedro. Isso não é motivacional. Isso é real. Quem é você? Você não é um pobre miserável. Nós não somos. A palavra de Deus diz quem nós somos. Pedro, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, para quem que Pedro escreveu a sua primeira carta? Pedro estava preocupado com o povo que tinha saído desde a morte de Estevão. O povo saiu para diversas cidades, então Pedro escreveu essa carta para eles. Meus amados irmãos, e essa carta fala para nós também ainda hoje. Quem é você? Se perguntarem quem é você, eu não estou falando da sua profissão, do seu estado, não estou falando da sua árvore genealógica, estou falando, você tem uma definição de quem é você. Pedro fala, 2:9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é quem nós somos. Mas, amados irmãos, nós não somos só por ser. Olha a segunda parte, o encerramento do versículo, a segunda parte do versículo, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos, meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que te salvou. Para isso que nós somos o que somos. Para isso, meus amados irmãos, pastor, o que tem a ver, Marcos, com esse versículo? Meus amados irmãos, só tem o prazer de levar a Jesus quem entende que é raça eleita, povo de propriedade exclusiva. Jesus Cristo não te divide com ninguém. Povo de propriedade exclusiva é você, eu, nós somos, mas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Às vezes eu paro e fico pensando, nem sempre nós levamos tão a sério nem o céu e nem o inferno. Porque se nós parássemos para pensar um pouco sobre o que é o inferno, nós faríamos de tudo, para não deixar nenhum dos nossos ir para lá. Pastor, mas não somos nós. Sim, nós não salvamos ninguém, mas nós somos agentes de pregação, somos nós que o Espírito Santo usa, é eu e você que o Espírito Santo usa, meus amados irmãos. Pense comigo. Às vezes nós pensamos no céu, tá bom para mim? Bom, eu já preguei, já falei, ele não quer ir, o problema é dele. Meus amados irmãos, há algum tempo atrás, não tão recente, conversava com uma mãe. Ela passou mais de 15 anos orando pelo seu filho.
até que ele se converteu. Ela pôde dizer, jamais vi coisas assim. Ela viu um mover de Deus. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem orando por você. Você fica à vontade. Se você quiser vir à frente, estarei orando não para que haja salvação na sua vida, que eu entendo que você já é salvo, por isso você está aqui, mas que haja salvação sobre a vida de alguém que você ama tanto, que nós amamos tanto, que o mover do Espírito Santo seja tão intenso na sua vida, que aqueles que hoje não querem te acompanhar até a igreja, no futuro bem próximo possam te acompanhar. Não é ato profético, é ato de fé. Há um tempo atrás, pregando, antes de começar a mensagem, eu pedi à igreja que se colocasse de pé e olhasse para a porta de entrada da igreja. Para um presbiteriano isso é meio estranho, né? Mas não é ato profético, é ato de fé. Falei, você olha para a porta e imagine aquele que você ama tanto, que está distante do Senhor, voltando e entrando por ela. Amados irmãos, não passaram muito tempo. Uma irmã me perguntou, pastor, aquele dia eu olhei para a porta, eu imaginei meu filho voltando. Hoje, ele está aqui conosco. Foi batizado, fez sua profissão de fé, ele está lá. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar por você. Vamos colocar em pé. Quero orar por você que ora há tanto tempo, por aquele parente que luta e reluta em não aceitar ou ouvir a palavra do Senhor. Quero orar por você que tem dificuldade em conduzir, carregar alguém, mas não faça isso sozinho. Sozinho fica mais difícil ainda. O texto diz que eram 4. O texto não diz que eram 4. Às vezes você precisa procurar ajuda. E não se envergonhe em fazer isso. Procure ajuda ao pastor, procure ajuda a alguém de sua confiança, para que juntos vocês conduzam até Jesus aquele paralítico espiritual que carece tanto. E muitas vezes, meus amados irmãos, são pessoas do nosso lado, são pessoas muito queridas nossas. Vou orar por você, para que Deus te dê sabedoria se você tem alguém nessa situação, nessa condição. Mas não desista, tenha visão, tenha determinação, que você vai poder dizer, jamais vi coisas assim. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, estamos essa noite, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que traz luz sobre a escuridão, é o Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está ao Teu lado, intercedendo por nós, e em nós mora o Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, todo instante, não só agora, nesse momento, Senhor, mas fala durante a semana. Usa-nos, Senhor, para poder carregar aqueles que precisam e estão espiritualmente distantes de Ti. Senhor Deus, nossos filhos, pais, amigos, vizinhos, seja quem for, Senhor, que possam olhar para nós e ver em nós a Tua luz brilhando, mas que nós possamos, Senhor, arregaçar as mangas e levar, Senhor, até Jesus Cristo aqueles que nós amamos, crendo, Senhor, numa grande transformação, porque o Senhor assim o faz. Como aquele paralítico voltou andando livre. Pedimos, Senhor, que liberte, Senhor, aqueles que estão sendo, aqueles amigos, aqueles parentes que são escravos, Senhor, do pecado. Tire, Senhor, de sobre eles. Que o Teu Santo Espírito possa tocar neste momento, onde quer que eles estiverem.
seja nos bares, seja, Senhor, onde quer que ele estiver, que o teu Santo Espírito possa tocar no coração e trazer quebrantamento. Pai amado, que nós sejamos, Senhor, amigos mais fiéis aos nossos amigos, mas também, Senhor, amigo do Senhor, servo do Senhor, que nós possamos servir ao Senhor através das nossas mãos, das nossas bocas, da nossa voz, do nosso corpo que a Ti pertence. Pai amado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja que é Tua, que nós possamos dizer amém, Senhor, amém.